Olá, pessoal. Eu me chamo Luana. E eu, Jucimar. Nós somos estudantes de contabilidade da Unioeste de Cascavel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto de exportação. Bom, o imposto sobre exportação, ele é um imposto que incide em operações de exportações de mercadorias nacionais ou nacionalizadas que saem realmente do nosso país. Ele possui uma característica de fiscalizar, mas também é algo mais social. Então, a parte do governo, ela pode usar esse imposto para realmente fazer questões sociais e políticas também. Um pouquinho só sobre o histórico desse imposto. Então, a gente começa a falar realmente sobre exportação lá nas grandes navegações. Então, não que existia esse imposto naquela época, porém é onde a gente começa a ter o contato com outros países. No Brasil, a gente tem realmente legalizado esse imposto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 153, onde diz que a União ela pode criar um imposto sobre exportação. Posteriormente, a gente tem o nosso Código Tributário Nacional, em 1977, e em 1998 a gente tem a, a Lei 9.716, que fala também sobre o mercado exterior, tá? Então, assim, a legislação, ela está em constante mudança, né? Então, o histórico, ela vem sempre sendo atualizado, porém, os pontos principais que a gente consegue visualizar na história do Brasil são essas três datas. Sobre o contribuinte desse imposto, é, é o próprio exportador ou quem a lei a ele equiparar, considerada qualquer pessoa que promova a saída de produtos do território nacional, podendo também a lei equiparar terceiro ao exportador. Ou seja, o exportador não necessariamente é quem produz o produto, quem industrializa, mas sim quem vai fazer de fato essa exportação. As obrigações acessórias, então, segundo a Instrução Normativa número 1702, de 21 de março de 2017, disciplina o despacho aduaneiro na exportação processada por meio da Declaração Única de Exportação, a DUE, que estabelece que este documento contém informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e logística, que caracterizam a operação de exportação dos bens por ela amparados e definem o enquadramento desta operação. Servirá de base para o despacho aduaneiro de exportação. Então, essa declaração ela vem para substituir outras declarações, um processo mais burocrático que tinha anteriormente, que antes era necessário fazer o registro da exportação, o registro de crédito, a declaração simplificada de exportação e a declaração da exportação. O fato gerador é a saída destes produtos do território nacional, sendo produtos nacionais ou nacionalizados. O que seria um produto nacionalizado? Um produto que a gente importou, industrializou e vai exportar. Então, para efeito do cálculo em si do imposto, considera-se o fato ocorrido, o fato gerador, a data do registro da DUE. Então, esse aqui é o processo da exportação. Se inicia pela emissão da nota fiscal. A partir da nota, a gente faz a declaração única de exportação, que é a DUE, nela contendo todos os dados sobre a exportação e da nota fiscal. A gente tem também o controle de carga e trânsito, que é o CCT, e em casos especiais tem a LPCO, que é a licença, permissão, certificado e outros documentos, para mercadorias e operações sujeitas a tratamento administrativo. Isso é casos especiais como medicamentos, que necessita da regularização da Anvisa, e, enfim, outros produtos que precisa desse documento para ser feita a exportação. Essa parte da exportação, a gente teve mais atualmente, no final do ano passado, a liberação de uma licença Flex, onde a gente consegue ter um documento para várias operações. Então já se começou a usar para tentar diminuir a burocracia, de eu ter uma DUE para cada exportação. Então a gente começa a falar um pouco de uma exportação em lote. Lógico que tem uma restrição, né?
para o tipo de pessoa, para o tipo de exportador, mas é já algo que vem sendo utilizado. Isso, nessa do E, pode conter várias notas fiscais inclusas. Bom, a base de cálculo para o imposto, ele vai ser sempre o preço que o produto teria normalmente, ou seu similar, e como ele alcançaria ao decorrer da exportação, né? Isso levando em conta uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional. Para determinar, então, essa base de cálculo, ela precisa sempre ver o custo que a gente teve do produto, isso junto com todos os impostos. Então, não pode ser inferior ao custo, de aquisição do produto. Lá no site da Siscomex, onde é gerado a do E, tem uma parte onde vem o tratamento tributário, que, que lá você vai colocar também, se você tiver alguma declaração de compensação ou algum valor contestado judicialmente para abater esse imposto. Seria como algum outro imposto normal. Se você tiver um crédito válido, você pode abater ele no imposto de exportação. Bom, a alíquota mais geral é de 30% sobre o valor do produto, podendo ela ser até 5 vezes mais, então chegar até 150%, ou também sua isenção. Isso vai sempre depender do Poder Executivo, que vai definir, conforme a sua lei econômica que ele está tentando aplicar. Existem produtos que têm um valor fixo, porque é muito difícil determinar na cadeia produtiva, né? Como que eu vou pegar essa alíquota? Então, alguns produtos, sim, eles possuem uma alíquota mais fixa. Bom, a gente tem alguns que são mais conhecidos, então couros e peles, que é 9%, na questão de incentivar realmente a exportação desse produto. Cigarros e armas, então ela tem a maior alíquota de 150%, principalmente quando é América do Sul. Isso porque busca-se, né, que tenha uma diminuição na exportação desse tipo de produto. E a questão do leite e seus derivados industrializados, no sentido que de uma política mais social. Então, diversos impostos não são de exportação, ele tem estão começando a aumentar as alíquotas de produtos industrializados para tentar incentivar a população também a consumir de maneira mais saudável, né? Bom, o incentivo fiscal mais conhecido, tanto na importação quanto na exportação, é o drawback, que ele vai falar um pouco no sentido do regime aduaneiro. Então, ele vem com a intuição de incentivar a produção brasileira, né? Porque então ele vai trabalhar tanto a importação quanto a exportação e aumentar o número dessa exportação. Então, a gente tem três classificações, que é a parte da isenção. Então, quando eu já comprei um produto, eu vendi ele e eu preciso comprar mais estoque. Então, eu consigo comprar o estoque, tanto de importação quanto nacional, e conseguir uma isenção nesse sentido. A questão da suspensão, então, quando eu não vendi ainda, então eu comprei, mas eu não vendi, então eu consigo uma suspensão, e a restituição, caso eu já tenha, eh no futuro eu irei usar, só que eu precisei adquirir antes, tá? Mas a restituição ela não é tão utilizada atualmente. Alguns incentivos também a gente tem outros impostos, então, a questão do EPI, o ICMS, COFINS, PIS e ISS, então ele tem alguma isenção ou ele não é tributado, tá? Dependendo do tipo de produto. Então é preferível colocar o imposto de exportação e daí os produtos não têm a incidência desses impostos. Então, a não incidência ou imunidade, ou até a diferenciação de alíquota. Então, pode ser dispensada a cobrança do imposto em função do destino da mercadoria, do café, do açúcar, álcool e mel, sendo estes itens residuais, e os bens integrantes de bagagem acompanhada ou desacompanhada de viajante que se destine ao exterior, sendo um valor limite de $2.000. O café vai ter uma diferenciação de alíquota dependendo da sua qualidade,
se ele for em grão também, ou se ele for solúvel, faz diferença. E é isso. Bom, o prazo para recolher é até 15 dias a partir da emissão da declaração, podendo alguns produtos, como os óleos derivados do petróleo, até 60 dias. Mas, para ocorrer a exportação, precisa ser feito o pagamento antes de sair do porto. Bom, falando um pouquinho da jurisprudência, a gente encontrou um caso mais recente, que é do recurso extraordinário 70.4815, aonde o Estado de Santa Catarina ele vai questionar o Tribunal de Justiça sobre a questão do ICMS e o seu aproveitamento. Então, a dúvida que surgiu, né, a partir da emenda constitucional, onde fala sobre imposto de exportação, é no sentido que, durante a cadeia da exportação, aonde eu poderia ter o aproveitamento do ICMS. Então, o entendimento que se tem atualmente é que tudo que a gente consegue vincular ao produto de maneira mais física, então ao produto de exportação, de fato a gente consegue essa isenção, né? Os demais, a tese que ficou é que a gente precisa de uma lei complementar que de fato fale isso. Então, toda a cadeia onde eu não consiga falar que o imposto ele está incidindo sobre o produto exportado, a gente não consegue essa isenção, a não ser que eu tenha uma lei complementar. Mas, assim, de forma mais geral, a jurisprudência no Brasil, ela busca sempre a questão da alíquota, porque o imposto de exportação, ele é um imposto que sempre, a alíquota, ela muda muito. Então, às vezes, eu exportei com a alíquota errada, na justiça, busca sempre a restituição desse valor. A importância do imposto e conclusão. Bom, de maneira bem abrangente, o imposto de exportação ele possui uma característica muito importante no sentido de incentivar tanto a produção nacional quanto a exportação. É importante que ele não seja tão alto, né, para que a gente não tenha o desincentivo nesse sentido, né, mas também a gente precisa desse imposto para que não tenha pessoas que venham de fora, que aproveitem do nosso país e não paguem nada, né? Consigam tirar a matéria-prima ou até mesmo o produto industrializado de maneira muito barata, né? Isso tem que ter o meio termo, né? Não pode ser totalmente isento, mas a gente também não pode cobrar uma alíquota, um valor muito alto para não perder a concorrência para outros países e para não deixar que essa exportação deixe de existir. Seria isso, Exatamente. então.